Porque não recebemos espírito de escravidão para outra vez estamos em temor, mas sim recebemos espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Porque não recebemos espírito de escravidão para outra vez estamos em temor, mas sim recebemos espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, oh Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, oh Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. E o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus. Abba, oh Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, oh Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, 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 Pai. Abba, 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 Pai. Senhor, nós te clamamos que o nosso Espírito testifique a nossa filiação, a nossa condição de filhos de Deus. Nós queremos te chamar de Pai, nós queremos ter contigo a mesma relação que Jesus teve e que nos ensinou a orar assim. Que essa seja a nossa oração, te clamando como Pai e não como um Deus distante, mas um Deus presente, um Deus conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esta canção, vocês também não conhecem ela, é exemplo de outras que eu já cantei aqui. É uma música, né, de minha autoria. E o contexto que ela foi composta é muito interessante, talvez, acho que faz uma conexão com o que a gente vai estudar hoje. Em 2006, eu era professor
numa faculdade aqui que tem campus em 2 cidades próximas aqui, Itu e Salto, né? Eu dava aula nos cursos de design, de publicidade, jornalismo e arquitetura, né? De manhã eu acordava, trocava a fralda da Isa, que tinha 1 aninho na época, né? Era neném, dava uma mamadeira e preparava almoço para esperar a Dani, que na época trabalhava meio período, trabalhava na parte da manhã. Só que acontece que de um semestre para o outro, a minha carga horária caiu para 20% do que eu tinha e o salário também cai para 20% do que você tem. Não sei se você sabe, mas professores ganham por hora aula, né? Hora aula dada. Com o agravante que como a cada 4 aulas dadas, você ganha 1 hora atividade. Se você cai para menos de 4 horas, você ainda perde essa hora extra, né? Hora de atividade, que é o tempo que você tem para preparar a aula, para corrigir provas, trabalhos, etc. Foi aí que eu tive que voltar a procurar emprego, voltar para o mercado, deixar a vida de professor, né? Aí eu encontrei um emprego, numa cidade a 560 quilômetros de casa, que se chama Presidente Prudente, no extremo oeste do estado de São Paulo, divisa com o Paraná e Mato Grosso do Sul. Eu mandei materiais para lá, como diretor de arte, né? E fui chamado para entrevista. Peguei um ônibus, 11 horas de estrada até chegar lá. Cheguei à noite, o dono da agência me pegou na rodoviária, mas ao contrário do que eu esperava, eu não fui bem recebido, né? Ele argumentou que meu trabalho era ruim ainda, era muito imaturo, muito fraco, e que talvez fosse o caso de eu desistir e voltar para Indaiatuba sem nada. E aí eu recusei, né? Eu falei, eu gastei o que eu tinha de dinheiro que eu não tinha com passagem de ônibus, etc. Eu queria ficar. Aí eu fiquei hospedado num pensionato ali, num quartinho que não tinha nem armário, nem janela. Era só a porta direto no corredor. Parecia um cativeiro mesmo, assim. E a Dani me mandou por Sedex 10 para chegar rápido, né? Alguns materiais que eu tinha impresso, que eu tinha desenhado. Na época isso pesava muito, design de material impresso, então tinha catálogo, revista, anúncio de jornal, de revista, folders, coisas desse tipo, né? Mas nada disso conseguiu dobrar o contratante lá. Eu estava fora mesmo, ele não tinha interesse no meu trabalho. Aí eu estava sem emprego, longe de casa, com o coração quebrado. Eu fui até uma lan house contar as más notícias para Dani. Naquela época, celular não tinha internet, tá, gente? Se você quisesse acessar a internet, você tinha que ir para uma lan house. Eu fui para a lan house e falando pelo Skype com ela e com a Isa me chamou de papai.com. Isso ficou muito gravado assim no meu coração, papai.com. Eu aproveitei a internet ali da lan house, fiz alguns contatos com outras agências ali da cidade. Como eu disse, não tinha internet no celular, eu tinha que anotar os contatos e depois ligar, né? Então anotei os contatos lá, fui até uma praça que ficava ali próximo, sentei num banco, orei, chorei e liguei para aqueles números. Acontece que no primeiro número que eu liguei, a atendente se espantou. Ela perguntou assim, como é que você sabia que a gente estava procurando, né? Que a gente estava contratando? Eu acabei de mandar um anúncio para o jornal agora, né? Anúncio de vaga, isso era uma coisa que tinha antigamente também, as pessoas anunciavam vaga de emprego no jornal, né? Ela tinha acabado de mandar para o jornal o anúncio da vaga, ninguém sabia. Aí, para resumir a história, eu fui nesse local, né? Fui contratado, trabalhei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Depois de 3 meses, levei a Dani e a Isa para lá, a gente alugou uma casa, ficamos por lá. Eu fiquei amigo do dono da agência, inclusive ele, depois de muito tempo, ele veio para Indaiatuba, abriu um restaurante num shopping aqui, e a gente teve contato por bastante tempo depois disso. Ele segue e curte e às vezes comenta os posts de devocional que eu faço diário ali. É Claudinei o nome dele. E nesse contexto eu me deparei à noite lendo a Bíblia com Romanos 8, 15 e 16, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim um espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba Pai. Abba Pai quer dizer papai, paizinho.
pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Conforme eu lia essas palavras, a melodia foi brotando de uma forma muito automática na minha mente. Eu não estava nem com um violão ali. Eu não tinha levado o instrumento ainda. Mas a melodia já veio ao meu coração enquanto eu lia essas palavras. E por mais abandonado que a gente se sinta ou esteja, Deus nos adotou. E assim como adotou a Radassa, a jovem órfã que a gente está estudando e que vai estudar mais fundo ainda essa noite. A gente está entrando no capítulo 2 do livro de Esther. E o capítulo 2 começa com o arrependimento de Xerxes. Vocês se lembram, na semana passada a gente falou que Xerxes tinha destronado e exilado a rainha Vasti por uma insubordinação, né? A gente discutiu toda a questão que havia ali de que eles tinham medo que as mulheres parassem de obedecer os homens. E por isso eles quiseram fazer daquela experiência um exemplo para as mulheres obedecerem os seus maridos. Acontece que o Xerxes se sentiu sozinho, sentiu saudade da Vasti, se arrependeu do que ele tinha feito. Capítulo 2, versos 2 a 4, acontece que os conselheiros vêm dar pitaco novamente, né? Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província que tragam essas lindas moças ao harém da fortaleza de Suzã, que era de onde ele governava. Egai, o eunuco do rei encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Você percebe por aí, mais uma vez, né, que esses conselheiros do rei não permitiam que ele fosse confrontado e nem que ele se arrependesse. Eles estavam o tempo inteiro insistindo que ele tinha razão em tudo, que ele estava certo em tudo, que toda a decisão do rei deveria ser mantida porque era perfeita. Isso é antinatural. Isso é nocivo. Quando você tem pessoas à sua volta que não te alertam para o caminho errado que você está tomando. Pelo contrário, eles incentivam caminhos mais errados ainda, né? Aquela história de que um abismo puxa outro abismo, né? Então, isso não nos permite parar e ponderar naquilo que nós estamos fazendo. Em geral, políticos são cercados de gente assim, né? Gente que não vai ajudá-lo de forma alguma, só vai aplaudir qualquer decisão que ele tomar, qualquer coisa que ele fizer, porque o propósito desses caras é só não perder a boquinha, não perder a oportunidade de estar do lado de alguém poderoso. E era o caso desses conselheiros aqui. Eles não estavam dando conselho nenhum ao rei. Eles só estavam falando o que o rei queria ouvir. Todos nós precisamos ser confrontados, porque é no conflito que nós evoluímos. Se você só ouve pessoas que concordam com você, pare agora de fazer isso. Comece a ouvir vozes dissonantes. Comece a ouvir pessoas que vão te confrontar, que vão te denunciar, que vão te ajudar a evoluir, a mudar, a melhorar. Não é à toa que a palavra de Jesus era tão ousada e tão desafiadora, porque o tempo inteiro ele colocava em conflito o ser humano com aquilo que ele queria ouvir. Bom, o conselho que eles dão para o rei é que o rei deveria experimentar as virgens do reino até encontrar uma rainha substituta. As reprovadas ficariam no harém como concubinas. Era assim que ia funcionar. E como consequência, elas não iam conseguir mais casamento, porque elas tinham deixado de ser virgens. Acontece que tinha um rapaz lá chamado Mordecai, ou Mardoqueu, vai depender da tradução, né? Mordecai as crianças conhecem por causa do desenho, né? Do Mordecai e do Rigby. do Apenas um Show. E tem o nome de Mordecai, ou Mardoqueu, né? Mordecai tinha a seguinte história. Vocês já devem ter ouvido falar da história de Daniel. Daniel, lá, o capítulo 1 de Daniel, conta que
no exílio de Daniel, quando Daniel foi exilado para a Babilônia, junto com os seus amigos, né? Isso era no reinado do rei Joaquim. Ele foi invadido pelos babilônicos, certo? Por Nabucodonosor, e foram levados para lá. Os antepassados do Mordecai fizeram parte desse grupo que foram exilados junto com Daniel, no reinado do rei Joaquim. Acontece que passou o reino do Nabucodonosor, a Pérsia invadiu a Babilônia e eles continuaram debaixo de outro tirano, outro governo, que no caso foi de Dario I e depois de Xerxes, né? Então eles já tinham até trocado de tirano, mas ainda estavam ali, exilados da sua terra, estavam longe de casa. Então Mordecai nasceu nesse contexto e ele tinha uma prima que tinha ficado órfã, que era Hadassa, filha do seu tio. Hadassa recebeu um outro nome, o nome de Esther. Daniel também tinha um outro nome. Não sei se vocês se lembram, Daniel foi chamado de Beltesazar pelos babilônicos. A Hadassa foi chamada de Esther. E acontece que o Mordecai, o primo, adotou a prima como filha. E ela era muito bonita. O texto insiste nisso, que ela era muito bonita, muito atraente. Assim como as demais jovens virgens do reino, Hadassa foi levada para o harém e recebeu os tratamentos de beleza durante 1 ano. Esse era o compromisso. Recebia os tratamentos durante 1 ano, depois era enviada para os aposentos do rei, para o rei experimentar a virgem. Se ela o agradasse, ela seria rainha. Se não, passaria a ser mais uma concubina no harém do rei Xerxes. Mordecai mandou a prima, mas ele pediu para ela não revelar a sua nacionalidade, não dizer de que povo ela era. O texto os versículos 17 a 20, no capítulo 2, vão falar da reação do rei Xerxes com Esther ou Hadassa, né? O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha no lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu ou Mordecai tinha se tornado oficial do palácio, olha só, ele ganhou um cargo com isso, né? Esther continuou a manter em segredo a sua nacionalidade e a origem da sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Aí eu li os versículos 17, 18, 19 e 20. Olha que interessante como esse texto faz rima com o texto de Daniel. Daniel havia sido exilado quase um século antes, né? Olha só que interessante, Daniel 1, de 3 a 9. O rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abdenego. É engraçado que geralmente a gente reconhece o nome de Daniel e Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sadraque, Mesaque e Abdenego eram os nomes babilônicos dele. Os nomes deles judeus, né, hebraicos, eram Ananias, Misael, eram Ananias, Misael e Azarias, exatamente. Bom, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes havia dado,
pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia com Daniel. Não sei se vocês conhecem a história, mas o chefe ficou com medo de não dar a comida real, né, a comida chique, para Daniel e seus amigos, mas Daniel fez um acordo com ele. Falou assim: me dê durante 10 dias água e legumes. E se no fim desses 10 dias a gente não tiver melhor fisicamente, com aparência melhor do que os outros, aí a gente passa a comer a comida do rei. Acontece que ele fez o teste e depois de 10 dias eles estavam mais bonitos, mais fortes do que todos os outros que tinham comido a comida boa do rei. Então eles se mantiveram nessa dieta durante os 3 anos, que era o tempo que eles deviam passar antes de serem levados para servir diante do rei. Comparando as duas histórias de Hadassa e de Daniel, Esther e Belsazar, na história de Hadassa, o rei Xerxes pediu para mandarem as virgens mais bonitas do reino, certo? Na história de Daniel, o rei Nabucodonosor mandou trazerem os jovens mais bonitos e cultos do reino. Na história de Hadassa, ela teve 1 ano de tratamento de beleza. Na história de Daniel, ele teve 3 anos de estudos. Na história de Hadassa, ela se tornaria uma concubina e, se fosse aprovada pelo rei, uma rainha. Na história de Daniel, ele serviria o rei como conselheiro, e o que aconteceu de fato. Aliás, ele serviu mais 3 reis depois de Nabucodonosor. Ele viveu muito mais tempo do que os reis que ele servia, Daniel. Hadassa ficou numa parte do harém enquanto estava ali, comendo, sendo bem alimentada, durante 1 ano recebendo tratamentos de beleza. Daniel, por outro lado, se recusou a comer os manjares do rei e, por sinal, fez o teste que eu falei, né, de 3 dias com o chefe ali que estava cuidando dos jovens que tinham vindo para servir ao rei, o chefe dos oficiais. Depois de 1 ano, a Hadassa foi aprovada pelo rei Xerxes e foi coroada rainha. Depois de 3 anos, Daniel também foi aprovado por Nabucodonosor, e diz o texto que não havia entre aqueles jovens ninguém que fosse mais sábio do que Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Bom, depois de tudo isso, acontece uma conspiração. Graças à influência de Hadassa, Mordecai se tornou um oficial no palácio de Xerxes também. Capítulo 2, versículos 21 e 22 diz assim: certo dia, quando Mordecai estava de serviço junto à porta do palácio real, 2 eunucos do rei, Bigtana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com o Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mordecai, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mordecai. Então, Hadassa contou ao rei o plano daqueles homens de matar e disse que tinha sido o seu pai, né, seu primo e pai, Mardoqueu, quem havia descoberto isso, e era por causa dele que o rei estaria vivo. O rei ordenou uma investigação e de fato se confirmou aquele plano, aquela conspiração para matar o rei. Os 2 eunucos foram enforcados. E o episódio foi registrado em documentos, então passou a constar em ata que Mardoqueu, tinha livrado o rei Xerxes daquela tentativa de assassinato. É verdade que foi assim que o Xerxes morreu no fim das contas também, né? Depois de alguns anos, porque o reinado dele não durou tanto tempo assim. Mas naquele momento ele foi livre, né, de ser assassinado dentro da corte pelo testemunho de Mordecai e pela ação de Hadassa em avisá-lo, né? Vamos para a conclusão e depois quero fazer aquela perguntinha para a gente colaborar, participar. Conclusão é que Mordecai não era um bom pai, né? Vamos combinar. Ele era muito ambicioso, usou a beleza da Hadassa para conseguir acesso à corte de Xerxes, mas acontece que ela não estava sozinha. Salmo 68, versículos 5 e 6,
diz que Deus é pai dos órfãos. Diz assim: pai dos órfãos e defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós. Liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Deus é pai dos órfãos e é defensor das viúvas. Acontece que esse Deus, que é pai dos órfãos e defensor das viúvas, nos adotou como filhos. Nós não somos mais órfãos. Aquele texto que eu cantei no início, Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. E o que é que Deus espera de nós? Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, assim como Deus é pai dos órfãos, assim como Deus nos adotou, nós que somos seus filhos também devemos proceder da mesma forma, cuidando dos órfãos e das viúvas, assim como Deus faz. Assim, nós seremos filhos de Deus. A pergunta que eu queria trazer para vocês tem uma ponderação e depois a pergunta. A ponderação é a seguinte: a conduta de Radassa fica bem distante do exemplo de pureza de Daniel. Vocês lembram daquela comparação que eu fiz? Radassa ficou lá o ano inteiro recebendo tratamento de beleza, comendo do bom e do melhor. Daniel nem quis tocar nas iguarias, nos manjares do rei Nabucodonosor, certo? Então ela não tem esse teor tão asceta, talvez uns diriam, né? Mas um teor tão religioso quanto Daniel tinha. A Radassa não tinha. E ela foi usada, e apesar de tudo isso, né? A Radassa não era uma santinha como Daniel, era um cara tão temente a Deus e santo em sua postura. Radassa tinha uma vida mais comum, digamos assim. Ela foi usada por Mordecai como uma moeda em troca de um cargo político. Mordecai sabia que o rei Xerxes ia gostar dela e ofereceu a própria filha para o rei. E isso rendeu para ele um cargo como oficial no palácio do rei Xerxes. E Xerxes também usou essa mulher para curar a saudade que ele tinha da rainha Vasti, que ele tinha mandado embora. Certo? Mas Deus não a usou. Deus cuidou dela e nos convida a cuidar dos órfãos também, certo? Tiago 1,27, a religião pura e verdadeira é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso posto, tudo isso fresco na nossa cabeça, quem é Radassa hoje? Na minha vida, na sua vida, quem é Radassa para a gente? E como é que a gente pode cuidar dela? Como é que nós podemos nos comportar como filhos de Deus, reproduzindo o comportamento e o pensamento do nosso Pai Celestial? Queria muito que vocês dessem aí algumas colaborações, algumas reflexões em cima disso. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.